já está mais que aprovado, né? Também como meu filho. E que é uma bênção, né, irmãos? É uma bênção. Esse irmão aqui, né, Jô? É uma bênção. É uma bênção como filho, como membro, como líder. Não, eu não é. Ele é uma bênção em todos os lados, né? E eu amo ele de coração. E eu sei aqui, ó, que Deus está levantando esse grande pregador. E hoje ele vai falar, Deus vai falar através desse vaso, amém? E depois, Patrick, então, tu ora pelos dízimos nas ofertas, tu quer orar antes, tu quer orar depois. E fica à vontade, se tu sentir no coração de chamar as pessoas para receber oração, tu ungir elas, tá? Tu tem toda a liberdade, amém? Aleluia. Paz, igreja. Boa noite, amém? Bom, eu sempre falei que eu nunca tinha ficado nervoso em pregar. Amém. Eu não sei porque essa noite eu tô. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quando a pastora, foi incrível porque essa semana o curso foi segunda e eu já sabia que eu ia pregar quinta, mas ninguém tinha me dito nada. Eu já sabia que eu ia pregar quinta. Só estava esperando confirmar. Amém? Irmãos, a palavra que Deus quer falar com a igreja, com aqueles que vieram buscar o Senhor e aqueles que Ele chamou, está em Marcos 3:13. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Aquele que achar a palavra já pode se colocando de pé. Então, o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. E subiu Jesus ao monte, e chamou para si os que ele quis. A igreja achou? Amém. Amém? E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aleluia. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Glória. Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua casa, Senhor, mais um dia. Pai. Aleluia. Senhor, eu só tenho a te louvar, Senhor. Eu só tenho a te agradecer o quanto o Senhor é fiel, Pai, comigo e com a tua igreja, Pai. Por mais que eu não venha merecer, Senhor, o teu amor. Por mais que eu não venha merecer, Senhor, a tua atenção. Por mais que eu não venha merecer, Pai, as tuas mãos sobre a minha vida, Pai. Por mais que eu não venha merecer, Senhor, todas as mudanças que o Senhor fez na minha vida, Pai. O Senhor jamais ter desistido de mim, Senhor. Por várias vezes que eu desisti de Ti, Pai, e não te dei ouvido, Senhor. Por várias vezes, Pai, que em vez do Senhor mandar a tua presença a outra pessoa, o Senhor mandou até mim, Pai, e eu ter te negado, Senhor. Mas, Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te louvo por o Senhor não ter desistido, Pai. Eu te louvo pelo verdadeiro amor que o Senhor sente por mim e pela tua igreja, Senhor. Pai, eu estou aqui, Senhor, na condição de teu filho e de teu servo, Senhor. Pai, eu te peço perdão por todos os pecados, Senhor. Por todas as falhas que eu tenha cometido, Senhor. Pai, eu te peço perdão, Senhor, por eu não fazer a tua vontade várias vezes, Senhor. Eu te peço perdão por não te dar ouvido, Pai. E por dar ouvidos ao inimigo, Senhor. Quando o teu Espírito Santo está ao meu lado, Pai, falando ao meu ouvido, Senhor. Pai, eu te peço perdão, Pai, por todas as lágrimas que o Senhor derramou por minha causa, Senhor. Pai, eu te peço perdão, Senhor, por o Senhor estar me sondando, Pai. Eu nem bola dá para ti, Senhor, por muitas vezes, Pai. Mas glória ao Senhor, Pai, estou aqui na tua casa, Senhor. Me humilho na tua presença, Pai. E te louvo, Jesus, por todas as dores, por todas as traições, por todas as zombações que o Senhor levou por minha causa naquela cruz, Senhor. Eu te louvo por o Senhor ter me chamado e por agora eu estar aqui, Senhor, como teu filho, como teu servo. Eu te louvo por eu poder te amar, Pai, por eu poder te conhecer, Senhor. Pai, por favor, Senhor, como teu filho, Senhor, eu peço a tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor abra o céu, Senhor, e venha sobre nós, Senhor, esta noite, Pai.
Eu peço que o Espírito Santo do Senhor já esteja aqui, Pai, como sentimos no louvor, Senhor. Pai, mas eu peço a Tua presença, Pai, esta noite, Senhor. Porque é da Tua vontade que esta casa está aberta, Pai. É da Tua vontade que estamos aqui dentro dela, Senhor. É por Tua vontade, Pai, que estamos vivos, Senhor. E que viemos até a Tua igreja, Senhor, esta noite, Pai. Então, por favor, Senhor, tudo que precisamos, Pai, é verdadeiramente da Tua presença, Senhor. Tudo que precisamos é do Espírito Santo do Senhor passeando em meio de nós, Pai. Tudo que precisamos, Senhor Jesus, é que o Senhor venha falar comigo e falar com aqueles que vieram aqui e Te aceitaram, Senhor. Senhor Jesus, repreende toda ação maligna, toda ação satânica, toda corrente que Satanás tem colocado, Pai, na vida de cada um, Senhor. Pai querido, somente o Senhor conhece os corações que estão aqui, Pai. Somente o Senhor sonda, Pai. Somente o Senhor conhece as fraquezas, Pai. Somente o Senhor conhece o que cada um necessita, Senhor. Só Tu, Jesus. Só o Senhor, Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, que o Senhor esteja sondando, Pai. Que o Senhor esteja preparando cada um, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com cada um que veio Te buscar, Pai. Que ninguém saia daqui vazio, Senhor, mas sim cheio da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém e aleluia. A igreja pode sentar? Amém? Então no versículo 13: E subiu Jesus ao monte e chamou para si os que Ele quis. Amém? Irmãos, aqui Jesus ele fez ele escolheu aqueles em meio a muitos naquela multidão, em meio a muitos que Jesus vinha caminhando, e nos versículos anteriores diz que tinha muitas pessoas. Jesus escolheu 12. Jesus poderia ter escolhido 15, 20, 30, a gente não sabe, 5. Mas Jesus escolheu 12, os que Ele quis. Eu creio que eles não conheciam Jesus. Um era pescador, o outro era um publicano, tinha suas profissões. Eles eram pecadores, assim como nós somos. Aleluia. Mas Jesus foi e escolheu aqueles homens. Assim como nós somos pecadores, sim. Quando nós não conhecemos Jesus, Jesus vem, nos escolhe. Ele nos chama, porque Ele sabe o potencial que cada um de nós temos. Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o que nós podemos fazer servindo a Jesus. Ele sabe o estrago que nós podemos fazer no inferno, resgatando almas e pregando esse evangelho. Então, irmãos, aqui Deus faz uma eleição. Ele escolhe. Assim como muitos nós no mundo nos escolhem para ter um cargo melhor, nos escolhem para várias coisas. Talvez a gente possa pensar, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada, ninguém me escolheu para nada. Eu na minha escola não me escolhem para nenhum grupinho. Eu no meu serviço não me escolhem para nenhuma tarefa de importância. Eu dentro da igreja não me escolhem para louvar, ou não me escolhem para pregar. Mas irmãos, a maior escolha nós já tivemos. O maior chamado nós já tivemos, que foi Jesus ter nos escolhido. Quando Jesus nos escolheu, quando nós estávamos lá na rua, irmãos, quando nós estávamos na mão de Satanás, sendo humilhado, sendo envergonhado, andando sem caminho, a melhor escolha foi quando Jesus nos olhou lá no meio do pecado, nós humilhado, quebrado, derrotado. Jesus foi lá e nos escolheu, porque Ele quis, igreja. Se nós estamos dentro da casa de Deus hoje, é porque Jesus nos escolheu. Nós não estamos aqui por engano, ou porque nós não tínhamos nada melhor para fazer. Se alguém te convidou para vir na casa do Senhor, foi porque Jesus estava trabalhando. Não foi a irmã ou o irmão que te convidou. Foi Jesus que já estava trabalhando, preparando o caminho e te escolheu. Então, se hoje você está dentro da casa do Senhor, é porque Jesus lá do céu estava te contemplando. Mesmo tu sendo um pecador, mesmo tu sendo falho, mesmo tu fazendo muitas coisas erradas, irmãos, que tenham desagradado ao Senhor. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Nós nos negamos sim várias vezes, mas Ele não vai desistir. Só que, irmãos, Jesus também pode se cansar. Pode se cansar de nos chamar,
de nos livrar. Hoje, irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor. Talvez não pode ter acontecido nada de estranho contigo durante o dia. Agora, quando nós estávamos vindo, vinha um carro na contramão, assim. Vindo na nossa direção de noite, vinha para cima do carro. Eu tive que tirar. Né? Então, isso foi o livramento do Senhor. Porque podia ter batido, podia ter acontecido nada com nós, ou poderia. Só Jesus que sabe. Mas talvez isso possa não ter acontecido com a igreja. Mas com certeza, se nós estamos aqui, desde de manhã, desde quando abrimos os nossos olhos, ou até mesmo dormindo, o Senhor estava sempre nos guardando, nos livrando. Talvez você veio lá da avenida, sem tropeçar, sem pisar em nenhum buraco, tudo bem aqui. Mas não sabe se naquela rua que atravessa não poderia ter vindo um carro, e aí num simples deixar tu cair uma coisa no chão e tu te juntar para pegar, tu perdeu 2, 3 segundos. Mas talvez aqueles 2, 3 segundos seria aquilo que uma armadilha que o inimigo estaria armando contra nós. Então o Senhor nos escolhe, irmãos. Ele nos protege, Ele nos chama várias vezes, Ele não desiste de nós. Então, se todos nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor hoje, é porque o Senhor nos elegeu como Ele quis, aqui como diz no versículo 13, e chamou Jesus para si os que Ele quis. Aqui, irmãos, em tudo, na terra e no céu, existe o livre-arbítrio. Até mesmo no céu, irmãos, tá? Eu não tinha parado para pensar. Eu pensava que o livre-arbítrio só nós, homens que vivemos nessa terra, nós teria. Mas nos céus também tem o livre-arbítrio. Porque se não tivesse o livre-arbítrio, irmãos, até no céu, não teria anjos expulsos. Satanás não estaria aqui onde ele está hoje. Se não tivesse o livre-arbítrio, irmãos, os anjos que moravam com o Senhor e o adoravam, não teriam escolhido seguir a Satanás em vez de seguir a Deus. Então tudo o que nós fizemos, tudo o que nós vivemos, se hoje a gente está com enfermidade, se hoje a gente vive sem condição financeira, se hoje a gente vive um fracasso, com a nossa família largada, nossa família espalhada, se hoje a gente vive sem força, sem coragem e até mesmo sem fé, irmãos, é porque nós queremos viver assim. Pode parecer estranho, alguém possa estar com algum problema, filho doente, ou até mesmo assim doente, né? Passando por grandes dificuldades. Mas, irmãos, tu vive assim porque tu quer hoje, derrotado, humilhado, é só porque tu quer. Porque o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio, como diz em Deuteronômio 30:15. Alguém pode abrir para mim, por favor? Senão vou ter que ir lá no início da Bíblia. Deuteronômio 30, versículo 15. Amém. Eu de cabeça não sei bem, mas diz que o Senhor nos coloca... Alguém pode ler? 30, 15. Fez aqui: hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Amém. Então o Senhor na palavra já nos diz, ó, hoje tenho colocado diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. A escolha quem faz é nós, irmãos. Ele nos dá a opção. Ele nos coloca a vida e o bem. Viver com abundância, viver na presença do Senhor. Não viver como derrotado, não viver como ninguém, como muito vivemos, como muito eu vivi. Ele nos coloca a opção da vida e do bem, da morte e do mal. Então, a escolha, o livre-arbítrio é nosso, irmãos. Se nós vivemos assim, é porque queremos. Mas também nós podemos mudar a nossa história. Só basta a gente entregar a nossa vida para Jesus. Só basta a gente querer conhecer esse nosso Deus. Que Ele vai mudar sim a tua história, como Ele mudou a minha, mudou várias aqui dentro. Amém? Então aqui diante, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis. Aí que está a diferença. E vieram a Ele. Então aqui a palavra do Senhor não diz assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis e os trouxe. Não, a palavra do Senhor diz assim, ó, e vieram a Ele. Então o Senhor chamou aqueles 12 discípulos e eles vieram até Jesus, porque eles quis. Na Bíblia não fala que Jesus obrigou, que Jesus insistiu, que Jesus implorou.
como Ele faz com nós. Muitas vezes o Senhor nos chama para falar do Evangelho, para pregar a palavra, para sair na rua, ou a maior bênção, irmãos, que eu acho, não é daqui em cima, com o microfone falando da palavra. Porque aqui é a casa de Deus. Aqui as pessoas já estão se alimentando, elas já estão no leitinho, como diz a pastora. Mas o maior presente que eu peço para Deus, que ainda não aconteceu assim fortemente, é eu poder estar caminhando na rua e de repente eu ver alguém triste e Jesus me tocar e me conduzir até aquela pessoa. Aleluia. E falar que Jesus a ama. Não só que Jesus a ama, mas falar uma palavra que venha do Espírito Santo, que toque no coração daquela pessoa e que aquela pessoa encontre ânimo, encontre força novamente. Aleluia. E para mim, esse é o maior pregador, irmãos. Não é aquele que está dentro da igreja pregando para aqueles que estão vindo até aqui. Aleluia. Porque uma coisa que eu vi na internet é que não é o pecador que tem que vir até a igreja, mas tem que ser o contrário. A igreja tem que ir até o pecador. Amém. Então eu acho que essa é a maneira mais linda de ser usado pelo Senhor. É tu estar indo no supermercado, tu estar indo trabalhar, ou até mesmo no teu serviço. O Espírito Santo te direcionar assim aquela pessoa e tu ir conduzido pelo Espírito Santo. Amém. E assim falar do amor de Jesus. Mas para isso tem que ter uma entrega, irmãos. Talvez deve ser por isso que Jesus não tem feito isso comigo, mas eu vou conseguir. Amém. Em nome de Jesus. Então a diferença, irmãos, é que Jesus nos chama. Ele nos chama sim. Ele nos quer para Ele. Mas a diferença é que a gente tem que fazer igual os discípulos fizeram. A gente tem que ir até o Senhor. Assim como você veio na igreja hoje, você já deu um grande passo para conhecer o Senhor. Talvez o outro passo, primeiro você já deu que é ter vindo. O outro passo é você esquecer tudo lá fora e buscar o Senhor. Porque você está dentro da igreja, você vai ficar pensando no que tem que fazer amanhã ou daqui a pouco, você está perdendo seu tempo aqui, pode ir para casa. Então já que você veio até a igreja, o segundo passo agora é buscar a presença de Deus. Amém. É se permitir que o Espírito Santo, Ele está aqui no meio sim, Ele está caminhando, Ele está nos sondando. Então você só tem que se permitir que o Espírito Santo toque em você, como Ele está tocando, Aleluia. e você abrir o seu coração para sentir a presença de Deus. Amém? Seguindo adiante, e nomeou 12 para que estivesse com Ele. Essa parte é muito linda. Aqui Jesus não estava nomeando os 12 para que estivessem sozinhos, para que fossem. Assim como Jesus, mesmo quando Ele foi crucificado, quando Jesus Ele morreu naquela cruz, Jesus depois Ele disse para os discípulos, esses mesmos que Ele chamou agora, Jesus disse que seria com eles, assim como Ele é com nós. Então, Jesus não te chamou para te estar sozinho. Não pensa que vai combater o bom combate sozinho. Não pensa que vai estar sem cobertura. Como a palavra do Senhor já diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é com nós, então, irmãos, nós não estamos sozinhos jamais. Por mais que a gente possa estar sozinho em casa, sozinho na carne, se a gente é digno e merecedor da presença do Espírito Santo, Ele vai estar assim conosco. Amém. Quando a gente, talvez você sabe que o seu vizinho ou que o seu colega tem problemas, está passando por uma tribulação, e aí você se encontra sozinho, o Espírito Santo te toca para te falar do amor do Senhor. O Espírito Santo está te mostrando aquela pessoa, está passando necessidade, precisa de uma palavra de conforto. E aí nós podemos pensar, mas eu estou sozinho, preciso da minha pastora, eu preciso do meu pastor, eu preciso de alguém que tenha uma bagagem maior que eu. Mas, irmãos, eu tenho certeza que se nós ali, se o Espírito Santo nos mostrou e tocou no nosso coração, o que nós temos que fazer? Nos entregar, não procurar alguém para ir até lá. Porque se o Senhor tocou no nosso coração de falar com uma pessoa, de falar do amor de Jesus, de pregar o Evangelho, é porque Ele quer que nós façamos, não o outro. Então, nós nunca estamos sozinhos. Por mais que possa estar eu e alguém do mundo no meu serviço, e o Senhor tocou, fala com aquele homem, fala com aquela mulher, está precisando, o Espírito Santo toca na gente. Irmãos, não vai ser nós que nós vamos estar falando ali. Aqui o Senhor já nos diz, ó, e nomeou 12 para que estivesse
com Ele. No momento que nós somos discípulos do Senhor, o Espírito Santo sempre está conosco. Basta nós abrir a nossa boca, nós pensar em falar de Jesus, né? Falar de Jesus. Aleluia, Senhor. Então é só nós pensar em falar do amor dele, de tudo que ele fez por nós, que quando nós for abrir a nossa boca, ali já vai estar o Espírito Santo conosco. Ali já vai estar Jesus conosco, nos guiando, nos dando a sabedoria, as palavras certas a serem faladas. Não temos por que temer. Amém? E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Estou obedecendo. Não estou obedecendo a pastora nem o pastor, eu estou obedecendo a Jesus. Glória a Deus. Porque se eu estou onde eu estou aqui hoje, se eu estou dentro da casa do Senhor servindo, é porque Ele me chamou como discípulo. Então Ele me prometeu que eu estaria com Ele, como diz aqui, e depois aqui Ele me manda eu pregar. Jesus, Ele não está me pedindo, Ele não está me implorando, Ele não está pedindo, por favor, prega. Assim como diz em Mateus 28, né? Ide e pregai. Jesus não estava dizendo, por favor, depois de um tempinho que vocês tiverem, vocês peguem a Bíblia e se der, preguem. Não, Jesus disse, ide e pregai. E aqui se confirma, ó, e os mandasse a pregar. Então, irmãos, se Deus nos chamou, nos deu a condição de conhecê-lo, nos deu a bênção de mudar a nossa vida, nos permitiu, nós estamos aqui hoje, nos permitiu mudar, nos abençoou mudando a nossa história. Ele fez tudo isso por nós. Nós não podemos ter um pouquinho de gratidão e obedecer a Ele quando Ele nos manda pregar o Evangelho. Aí nós podemos pensar assim, ó, mas quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui? Quem é o Patrick para estar aqui? O Patrick que se converteu há 1 ano e meio? Quem é o Patrick para estar aqui? Talvez poderia ter alguém que já está aqui há 5, 6, 10 anos, não sei. Então quem é o Patrick para estar aqui? Eu sou aquele que Jesus me chamou como discípulo. Aleluia. Eu sou aquele que o Senhor, como eu estava orando, pelo amor dele, por mais que eu não merecesse, irmãos, eu não merecia. Porque muito eu enganei muitas pessoas. Muito eu fiz Jesus chorar. Irmãos, eu nunca dei meu testemunho, eu não tenho vergonha de dizer, né? Na palavra do Senhor em Isaías 43, nós estávamos lendo ontem, né? A gente não deve olhar para o passado, para as coisas passadas, né? Mas nós devemos testemunhar, sim. Então, irmãos, eu era muito falha, eu não obedecia a Deus. Quando eu era pequeno, eu sempre tive um coração bom, né? Meu irmão, meus tios, tudo comprava as coisas boas para comer e não me dava, lamia assim, falava, quer? Eu era gordinho, comia mesmo. Então, e eu mesmo, eles fazendo isso comigo, eu sempre tive um coração bom, eles podiam me negar alguma coisa hoje, bora, e daqui a alguns minutos eu ia ali e comprava a mesma coisa e não conseguia, eu tinha que dividir. Então eu sempre tive um coração voltado para o Senhor. Eu quando era pequeno, né, a minha mãe não é cristã, né, eu não me criei num lar cristão, mas mesmo assim eu tinha na minha carteira as imagenzinhas de santo, né? Por não conhecer a Deus, mas por não conhecer a verdade, eu buscava a Deus, sim. Eu me lembro que eu era novinho, 9, 10, 11 anos, sem ninguém me falar de Jesus, eu me ajoelhava todos os dias de noite e orava. Da minha maneira eu orava. Então, eu fiz muita coisa errada, sim. Jesus, quando eu fumava, eu me lembro que eu estava dormindo
E no sonho eu vi uma marca assim de proibido fumar. E no meio da madrugada eu me acordei com uma dor funda no peito assim, ardente. E aquilo me puxou e eu me levantei, gritei. E ali eu senti meu peito queimar. E eu sentindo meu peito queimar, eu sozinho de madrugada, o Senhor falou: para de fumar. Eu estou te livrando de uma doença. Só minha esposa sabe disso. Então, ali, pelo amor de Deus, eu nem conhecia e nem seguia Jesus. Pelo amor dele, os propósitos e os planos que ele tinha na minha vida, ele me curou. Sei que ele me curou. E na minha tamanha ingratidão, eu segui fumando. E várias vezes meu pai me falava de Jesus e eu não dava bola. Até que uma vez nós viajamos e eu aceitei Jesus. E ali, eu me lembro que aquelas 2 primeiras semanas, quando eu cheguei em Pelotas, assim, eu comia a Bíblia, eu lia, e depois esfriou. Então, muitas vezes eu desobedeci a Deus. Então, por hoje estar aqui, eu poderia pensar: mas quem sou eu? Um homem falho? Um homem pecador? Um homem que muitas vezes desobedeceu a Deus, e pelo amor dele ele me chamou. E talvez você pode pensar, quando a pastora convida para pregar, ou uma simples oração, ou um simples louvor, uma simples palavra, dizer aquilo do coração, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nós estamos aprendendo da igreja. E quando a pastora faz esse convite ao pastor, você se pensa: não, mas eu não estou pronto, não estou pronta. Mas, irmãos, a palavra do Senhor já nos diz que Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. Então, Jesus, Ele não vai dentro de uma, como a gente tem a referência do mundo, né? Dentro de uma igreja pegar um padre para pregar. Deus, Ele não precisa daquele pregador que já prega há anos, Ele vai usando. Mas, irmãos, nós somos carne, mas um dia vamos morrer. Se nós pegar hoje, vamos supor que tem o número de 500 pastores em Pelotas. Se não se formar novos, esses pastores vão morrendo. Quem é que vai pregar o Evangelho daqui a uns anos, irmãos? Um CD? Quem vai pregar o Evangelho? Quem vai ser os discípulos do Senhor? Se nós temos medo, se Jesus nos chama e nós tememos, pensando que eu não sou ninguém, que eu nunca fui ninguém, que eu não sei ler, como muitas pessoas, muitos testemunhos que eu já vi, pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler dentro da Bíblia. Então eles tiveram o maior professor, que foi o Espírito Santo. Então nós não podemos pensar quem eu era, mas quem eu sou, né? Todos os meus defeitos, não sei falar bonito, o pastor é gago, né? Então não sei falar, não tenho estudo. Irmãos, não precisa ter uma faculdade de engenharia ou medicina para pegar a Bíblia. A nossa faculdade é o nosso curso, a nossa faculdade é uma aula que vocês estão tendo agora. É se permitir sentar aí, ler, abrir a Bíblia e se permitir que o Espírito Santo esteja falando. É isso que você precisa. Você não precisa ser estudo nenhum. Não precisa estar fazendo ensino médio. Tu pode ter a 2ª série, tu pode ter a 3ª série. Deus não precisa do teu estudo. Deus precisa só que tu abra o teu coração e que tu deixa que Ele use a tua boca para falar do amor dele. Por mais que tu fale feio, errado, problema, tu vai falar problema, as pessoas vão saber que tu está falando o problema. Mas tu pode falar, como diz a minha filha, Jesus. Tu pode pregar assim, irmãos, falando errado. Não é falando feio. Pode estar falando errado a palavra, mas no momento que estiver falando do que Jesus fez, está falando bonito. Amém? Então, se nós pegar esses mesmos discípulos que o Senhor chamou, que Jesus chamou, nós pegar esses 12 discípulos, todos eles tinham. Um era pescador, ele só sabia pegar a rede e pescar, ele não sabia pregar o Evangelho. Nós tinha Mateus, que era um publicano, né? Cobrador de impostos. É Mateus, né? Não errei, amém. Então,
era o que ele sabia fazer. E o que eles se tornaram depois, irmãos? Amém. Eles não se permitiram, eles não atenderam o chamado do Senhor, não vieram até Ele. Era só isso que precisava. Não foi o próprio Jesus que ensinou a eles. Aí a gente pode pensar, como eu já pensei várias vezes, pô, mas os discípulos tiveram Jesus como professor. E você não tem hoje Jesus como professor? Amém. A diferença é que Jesus estava em carne e osso. Mas dentro daquela carne, dentro daquele osso, tinha espírito. Que é o que ele passeia hoje entre nós. A gente só não está vendo as vestes, o cabelo, a carne. A gente não está vendo ele. Mas o Espírito Santo, Jesus continua ensinando os discípulos, continua nos ensinando assim como ele ensinou os discípulos. Então, é o que eu digo, estava dizendo assim, ó, não importa o que nós fomos. A única coisa que importa é nós nos entregar ao Senhor e o que o Senhor vai nos tornar depois. O que nós fomos, irmãos, a nossa cultura, como o mundo quer aí fora, não é isso que Jesus precisa. Amém? Amém. Então subiu Jesus ao monte, chamou os que ele quis, vieram a ele. Jesus os nomeou, assim como hoje ele nomeia o Brian levita, a irmãzinha obreira, a outra pastora, a outra irmãzinha pastora, a outra aqui. Essa é a nomeação. O Espírito Santo continua nomeando. Jesus continua em meio de nós nomeando. Só a diferença é que aqui eles assumiram. Jesus chamou, eles vieram. Jesus nomeou, eles aceitaram. Jesus nos chama. Às vezes vamos assim. Jesus nos nomeia e nós não aceitamos. Essa é a diferença. Por isso que nós não somos discípulos, às vezes, do Senhor. Por isso que nós não fazemos grandes coisas em nome do Senhor. Porque na palavra do Senhor diz também que a gente, assim como Jesus, as grandes coisas que Ele fez, nós podemos fazer assim. Porque se a gente pegar todo esse Evangelho, eu nem estou seguindo mais as vezes. Assim que nós pegar todo esse Evangelho, do Novo Testamento até o Apocalipse, do Antigo até o Apocalipse, nós vamos ver que Moisés, ele usou um cajado e abriu o mar. Aquele cajado, ele tirou água de uma pedra. Nós vamos ver que pessoas pregavam. Nós vamos ver que pessoas como nós curavam, tudo em nome do Senhor. Nós vamos ver nesse Evangelho que pessoas expulsavam demônios. Nós vamos ver que milagres aconteceram, né? Porque pessoas aceitaram ser discípulos do Senhor. Mas nós vamos ver também, irmãos, não podemos esquecer, todos os discípulos, eu não sei todos, a maioria, né, morreram de uma forma dolorosa, assim como Jesus. Você que tem internet, pode pesquisar. Bota ali a vida de Mateus, a vida de Marcos, desse aqui, vocês vão ver que eles fizeram grande obra, assim como nós podemos fazer, porque nós somos discípulos do Senhor. Só que depois eles foram perseguidos, assim como Jesus. Então, nós sabemos sim que nós podemos fazer grandes coisas em nome do Senhor. Mas nós temos que ter a ciência que nós vamos ter grandes perseguições também, falar do nome de Jesus. Porque vocês, eu, sou melhor que Pedro? Sou melhor que Paulo? Sou melhor que Mateus? Tem uns aqui, irmãos, que morreram crucificados assim como Jesus morreu. Tem uns aqui que morreram torturados, a maioria deles. E nós somos melhores que eles para não passar isso que eles passaram? Só a única diferença é nós suportar, assim como eles suportaram.
Porque eu vi uma vez no hospital que um médico que não era cristão dizendo: esses crentes sempre vencem. Sempre vencem. Se estão aqui doentes, eles estão falando de Jesus. Aí, aquela causa que o médico disse que não tem mais jeito, esse Jesus deles vai lá e cura. Aí nos deixa, né, envergonhado, porque eles são médicos, eles estudaram, eles fizeram anos numa faculdade. Aí foram lá e desenganaram uma pessoa. Falaram que não tem mais solução. Aí, como diz, vai o Jesus, esse que eles falam. Do nada, levanta aquela pessoa quando vê daqui a 2 meses, sai caminhando, vem aqui e está gordo, lindo. Venceram? Ou quando vê a gente desengana, diz que não tem mais jeito, aí morre. Aí, talvez eles possam pensar, não, eles não vencem sempre. Mas aí tem um familiar lá que diz, pô, ele venceu, ele foi fiel. Então não dá para entender. Eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender porque eles não conhecem o Senhor. A gente sabe que se nós passar um momento difícil, sendo fiel, nós vamos vencer de qualquer maneira. Ou nós vamos vencer saindo dela, ou nós podemos morrer, mas vamos morrer fiel a Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos ser vencedores. Amém? Então essa é a diferença, irmãos. Nós temos que ter a certeza de que se nós for fiel, de que se nós aceitar esse chamado que Jesus faz, que nós aceitar quando Jesus nos nomeia como discípulo, se nós aceitar viver para Ele, sendo fiel a Ele, nós vamos ser vencedores, irmãos. O Senhor vai nos honrar. Nós vamos ter a maior promessa, porque enganado aquele que pensa que tem uma outra vida, que na outra vida eu vou ser isso aqui, na outra vida eu fui aquilo. Enganado, irmão, só existe uma vida. É essa que a gente está vivendo agora. Daqui a gente escolhe. Ou a gente vai viver uma vida de amor com o Senhor no céu, ou nós vamos viver uma vida de dor, muita dor, eternamente nas mãos de Satanás. Então, o Senhor é tão bom que Ele nos dá a opção de escolher. A gente só tem que escolher aceitar ao Senhor, aceitar esse chamado, aceitar essa nomeação de discípulo que Ele nos chama. Essa é a única diferença. Então você não é, mas eu sou pobre, mas eu sou branco, mas eu sou negro, mas eu sou velho. Não é não, irmãos. Você pode ser pobre, rico, branco, preto, homem, mulher, velho, como era Abraão. Mas eu sou muito jovem. Não, sou muito novinho. Davi não era bem novinho quando derrotou o Golias? No meio daquele monte de soldado que se achava forte, que se achava pronto para o combate. Não foi um novinho. Se tivesse aposta lá naquela época ali, quem apostou em Davi está rico até hoje, a descendência dele. Então você não é nem pequeno como era Davi. Ele era pequeno e ele enfrentou o gigante. Você é pequeno, você é jovem, você pode enfrentar o gigante que se levanta. Você pode enfrentar assim Satanás. Eu sou velho? Não é velho. Abraão era velho também. Aí vamos ver todos os defeitos. Mas Zaqueu era pequeno. Quem era o gago? Moisés, não. Moisés, né? Moisés era gago. Deu desculpa para o Senhor. Não ia falar porque era gago. Vamos ver mais defeitos, né? Já que a gente, às vezes, para pregar o Evangelho, a gente olha os nossos defeitos. Deixa eu ver. Abraão velho. Davi jovem. Moisés gago.
Ninguém mais sabe de algum defeito desses grandes. Então, eles tinham os seus defeitos, eles tinham suas falhas. Nós temos as nossas. Eu tenho as minhas. Quando a gente fala de ser fiel, talvez quem está sentado aí pode pensar, mas quem está ali em cima, pô, é fiel? Não é fiel não, irmãos. Nós devemos ser, sim, fiel. Mas muitas vezes, o que Jesus fez por nós foi tão grande, foi tão lindo, de morrer naquela cruz, que eu, como homem, eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para ser sincero. Eu, como homem, hoje, eu não daria a vida da minha filha por nenhum de vocês aqui. E Deus deu a vida do filho dele por nós que estamos aqui. Eu não daria. Então, eu tenho minhas falhas. Então, tamanho esse amor que Deus fez por nós, pequeno pensamento que nós tivermos, que não venha de acordo com os mandamentos do Senhor, eu creio que já é um pecado enorme. Eu creio que já é uma falha imensa. Um pensamento, uma inveja, pequenininha, o Espírito Santo na hora já, aquele espinho da carne que a gente tem que ter, que Paulo tinha, né? Que a gente tem que ter, a gente tem que pedir para o Senhor. Aí quando eu tive uma inveja do pastor, pequenininho, o Espírito Santo já me tocou e já me arrependi. Ai, Senhor, muito obrigado, glória a Deus, eu me arrependo de coração. Mas aquilo ali já é enorme. Tamanho o que Deus fez por nós. Amém. Então, não é fácil. Não vai ser. Jesus disse que não seria. Só o que nós temos que fazer, a diferença, é aceitar o Senhor, seguir uma vida com Ele e tentar ser fiel ao máximo. Senhor, não estou conseguindo, está difícil. Clama a Deus que Ele vai nos ajudar. Aleluia. Ele não vai fazer, irmãos, como disse uma vez o pastor Amarildo, Deus não vai mover uma palhazinha que a gente pode mover. Que a gente pode mover. Que a gente pode, a gente vai fazer tudo. Agora o que a gente não pode, não estou conseguindo, está difícil. Tentei, também não adianta falar, Senhor, eu não consigo, está difícil, mas nem tentou. É preguiça. Nem tentou. Nem sabe se é possível ou não. Agora, se você tentar e não conseguir, se aquela luta que a gente está passando é grande, está dolorosa, Deus sabe. Ele botou ela na medida para nós. Amém. Mas se está difícil carregar, se está difícil suportar, clama, Senhor. Ele vai nos ajudar com certeza. Aleluia. Se nós não merecer, Ele vai tirar esse fardo de nós. Ele vai nos pegar da mão, como disse em Isaías, não temas que eu te ajudo. Ele vai vir e vai nos ajudar. Só que para o Senhor vir, nos pegar da mão e nos ajudar, nós temos que estar na condição de ser discípulo do Senhor. Se nós não somos discípulo de Jesus, se nós não somos, não precisa levantar a mão, tá, irmãos? Mas quem se considera um discípulo do Senhor, glória a Deus. Quem está se considerando, eu acho que eu me considero. Não, então pega a Bíblia e vai ler ali, ó, pesquisa na internet. Pesquisa na internet ali o que os discípulos fizeram. E eu não me considero discípulo de Jesus. Eu não me considero. Porque o que esses homens que aceitaram ser nomeados como discípulos fizeram, eu tenho certeza, não vou dizer nem acho, mas eu tenho certeza que eu não fiz 1% do que eles fizeram. Eu ainda não fui fiel com Deus 1% do que esses homens foram. Eu não fiz 1%, como diz aqui, que o Senhor chamou para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aleluia. Eu até agora o que eu fiz aqui foi me colocar na presença do Senhor e orar várias vezes na minha filha, na minha esposa. Peguei minha filha já com 40 graus de febre e a mãe dela me ligou, vem aqui em casa que ela está com febre. E eu já fui, tomei posse. Aleluia. 2, 3 vezes já, irmãos. Orei nela, Glória a Deus.
Quando eu virava as costas, chegava em casa, esperava um tempo, ela me ligava: a Sara está sem nada, foi embora a febre. No outro dia, como é que ela está? Não está com febre, de passar na hora. Eu e minha esposa também, quando estava com um propósito com o Senhor, antes de nós se casar, várias vezes o inimigo, vendo a nossa fidelidade, o inimigo colocava dores em mim, nela, e nós fazíamos aquilo naquela época que não fizemos hoje, várias vezes, de um orar pelo outro quando está com dor, e na hora a dor passar, na hora, não é depois, irmãos. Então o Senhor nos dá essa condição de curar enfermidades e expulsar demônios. Então isso aqui que o Senhor, esse poder que o Senhor diz aqui, ó, e mandasse pregar para que tivesse o poder, isso aqui ele estava dando aos discípulos. Eu não fiz nada do que eles fizeram ainda. Então eu não me considero ainda um discípulo de Jesus. Não me considero o que eles fizeram ainda. Então o Senhor, essa noite, Ele quer ministrar nos nossos corações, da gente consertar os nossos caminhos, da gente, aquele que já conhece Jesus, se analisar e ver se realmente está numa condição de discípulo. Aquele que está aprendendo, que está vindo na casa do Senhor, que ouve a palavra, que trabalha na igreja, está na condição de discípulo, está merecedor de Jesus ter nos chamado, está sendo merecedor dele nos dar a atenção que não merecemos, de nos dar o amor que não merecemos. Nós estamos merecedor de ser chamado discípulo de Deus. Eu me considero um servo que em alguns momentos o Senhor usa. Não porque Ele quer em alguns momentos, Ele quer me usar todo o tempo da minha vida. Mas por minhas escolhas, talvez Ele me use em alguns momentos. Então isso é que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. De nós se analisar e ver se estamos sendo dignos de ser chamado discípulo de Deus. E aquele que não conhece a Jesus ainda, que está aqui dentro da casa do Senhor, que não conhece verdadeiramente a Jesus. Porque uma coisa é a gente ouvir falar de Jesus. Outra coisa é só a gente ligar a televisão, daqui a pouco a gente vai ouvir falar de Jesus. Isso não quer dizer conhecer a Jesus. Porque me falaram que Jesus morreu na cruz, que me falaram que Jesus curou um cego, curou um paralítico, me falaram que Jesus, Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto. Isso é ouvir falar. Isso não é conhecer Jesus. Então, aquele que está dentro da casa do Senhor, que ouviu falar de Jesus algum tempo atrás, ou hoje é a primeira vez que está ouvindo, se está dentro da casa de Deus, é porque Jesus subiu ao monte, subiu nesse altar e chamou para si os que Ele quis. Então aqueles que estão dentro da casa do Senhor hoje é os que Jesus chamou porque Ele quis. Amém. E aqueles que estão aqui e ouviram Jesus chamar, só falta um passo: virem até Ele. É só o que está faltando. Então, se você ouviu de Jesus hoje, se você sentiu no seu coração a presença do Espírito Santo, se você sentado onde você está, você sentiu a presença de Deus, se você sentiu o Espírito Santo tocando no seu coração, isso é o Senhor chamando. Isso é o Senhor te chamando para ser um discípulo do Senhor, te chamando para ser servo, para caminhar com Ele, para acabar toda a miséria, para acabar toda a derrota, para acabar todo o sofrimento. É para isso que Jesus nos chama, para ser discípulo. Aleluia, Deus. Então aquele que ouviu a palavra do Senhor hoje e quer realmente receber do Senhor o chamado de discípulo do Senhor, dá um passo à frente, irmãos. Aquele que quer ser um discípulo, aquele que não conhece ainda o Senhor,
aquele que sentiu fortemente a presença do Espírito Santo falando. Aquele que está sentindo no seu coração. O inimigo, ele coloca em nós a dúvida, irmãos. O inimigo, ele coloca em nós a vergonha. Ele coloca em nós aquela vazinha, não faz, não vai. Ele só faz isso porque ele tem medo. Ele sabe o que amanhã nós vamos ser. Ele sabe que nós vamos ser amanhã na mão do Senhor. É por isso que ele tenta, de todas as maneiras, nos travar, nos apequenar, nos diminuir, nos colocar dúvida de servir ou não ao Senhor. Esse é o papel de Satanás. Não acusa ele não, porque ele só está fazendo o papel. O errado é nós que aceitamos essa voz dele nos diminuindo, nos colocando a vergonha. Então aquele que sentiu a presença do Espírito Santo hoje neste lugar, aquele que está sentindo o Espírito Santo tocar, aquela inquietação que a gente está sentindo dentro da gente agora, aquele vazio que sabe que vai ser preenchido, aquela ansiedade que está sentindo bem aqui, ó, no fundo aqui, ó, que acelera isso aqui, ó. Parece que está disparando o coração, ele bate do lado, assim, do outro, na frente e atrás. Aquele que está sentindo isso agora, passa aqui na frente, para ser nomeado um discípulo do Senhor, para realmente poder ser usado por Jesus, para realmente poder ter sua vida mudada, assim como eu tive a minha, assim como tiveram aqueles discípulos que pescavam, que trabalhavam como simples homens, e um dia aceitaram a voz de Jesus quando chamou eles, disse: vinde a mim, ser meu discípulo. E eles aceitaram. A única diferença entre eles e nós, irmãos, é que eles foram até Jesus. Então essa é a noite da gente ouvir: Senhor, abre seus ouvidos dos céus, escuta a voz do Espírito Santo chamando assim: vem ser meu discípulo, vem ser meu servo. E ele está aqui na frente, irmãos, com braços abertos assim, só esperando você vir até ele, para ele poder te abraçar, para ele poder mudar a tua história, para ele poder